Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 18 de março de 2024, a gente abrindo aqui a semana com você, acompanhando a nossa programação e a gente trazendo aqui o Rede Verdade para você. Daqui a pouquinho vai estar comigo o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, para falar dessa situação da legenda. Ninguém se entende. Vai ter prévias, não vai ter prévias, vai ter candidato próprio, não vai ter candidato próprio, a partir da decisão recente da direção nacional que pediu para cancelar e suspender o calendário eleitoral aqui em João Pessoa. Mas trago outras notícias também na política. Tem filiação de Sara Cabral no MDB para disputar a prefeitura de Ibaê. Mas para a gente começar o programa de hoje, vamos para João Pessoa, onde o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, estando aqui na capital, junto com outras lideranças políticas aqui da Paraíba, a exemplo da senadora Daniela Ribeiro, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, participaram da solenidade de abertura de uma agência da Caixa no populoso e importante bairro de Valentina Figueiredo, aqui em João Pessoa. Nossa equipe esteve lá e acompanhou a instalação de mais essa agência da Caixa Econômica aqui na capital. A presença do vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, da senadora Daniela, bem como outros deputados federais, foi inaugurada a Caixa Econômica aqui no bairro do Valentina de Figueiredo. O prefeito Cícero Lucena destacou a importância deste banco aqui para este bairro. Olha, é o reconhecimento da importância que o bairro do Valentina e o entorno está tendo na cidade de João Pessoa. É um dos que mais cresce nos últimos tempos e agora essa gestão sempre buscando com parceiros como o deputado Aguinaldo Ribeiro, como a senadora Daniela Ribeiro, como o Messinho Ribeiro, além da demanda de vários vereadores de longo tempo, a gente está conseguindo trazer o segundo equipamento bancário público para essa comunidade e com isso melhorando a qualidade de vida das pessoas. A Caixa Econômica tem a sua tradição, os seus serviços prestados como agente bancário, mas também com a parcela social muito forte. Os programas sociais do governo federal são todos através da Caixa Econômica. Tem uma política habitacional que vai estar junto desse crescimento aqui, financiando novos empreendimentos e financiando a aquisição de moradia. Então eu fico muito feliz porque dessa forma a gente está com um olhar em várias áreas, a preocupação de ampliação de escola, de unidades básicas de saúde, melhorando os equipamentos públicos, preocupado com a mobilidade urbana, como por exemplo a Orla Sul, que atende a essa área também. Valentina, sexta-feira, terminamos de dar as últimas ordens de serviço para que ela seja 100% pavimentada. Estamos fazendo um parque linear, reforma no mercado, ou seja, é o poder público cumprindo o seu papel com agilidade e com planejamento, para não deixar essa parte da cidade crescer e a qualidade de vida não corresponder. Para o presidente da Caixa, é importante a expansão do trabalho que tem sido desenvolvido em todo o país e a Paraíba acaba de ser contemplada. Um empreendimento muito importante, são quase 700 metros de área aqui nesse bairro tão populoso, o bairro do Valentina. É uma oportunidade da Caixa trazer seus serviços de forma plena para toda essa população dessa região. É um pleito antigo que a sociedade desejava, os agentes políticos também pediam e agora nós tivemos a oportunidade de trazer esse equipamento tão importante aqui para a população. A reivindicação dessa agência foi da deputada Daniela Ribeiro com o prefeito Cícero Lucena, com o objetivo de dar maior comodidade, principalmente a um bairro que tem crescido ao longo dos anos e que já estava precisando de uma agência com essa infraestrutura. Primeiro, agradecer por estar aqui ao lado dessas pessoas tão importantes também durante todo esse processo, nosso deputado Aguinaldo Ribeiro, nosso prefeito Cícero Lucena, que era uma demanda e um pedido, uma ânsia do povo do Valentina, não só do Valentina, como do Paratibe, Mussumago, outras regiões, que pediam muito, desejavam, porque se deslocava, havia aquele transtorno de deslocamento, gasto, muitas vezes perigo a questão da segurança. Nós fomos a Brasília e busquei, junto ali naquela época, o presidente Pedro Guimarães, ele garantiu, inclusive esteve aqui conosco, nós fizemos a visita do local, ainda tivemos oposição dizendo que isso não ia acontecer. E hoje é uma realidade, hoje com o presidente Carlos Vieira, nesses últimos 4 meses, trabalhando firmemente para que isso pudesse acontecer.
e aqui estamos. A gente gestou e o menino nasceu. Então é isso que a gente está vendo aqui, a felicidade de ver esse menino nascer e crescer com toda a população do Valentina que merecia uma Caixa Econômica. Tá aí, importante equipamento ali para os moradores do Valentina. Inclusive, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, é o meu entrevistado de hoje à noite, aqui ao vivo, no Frente a Frente, a partir das 10 horas da noite. A gente bate um papo aí com o presidente da Caixa, naturalmente ali com todos os desafios aí dessa que é uma das maiores instituições financeiras do país e por onde passam várias operações do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, enfim, como estrutura para a execução desses programas todos aqui no Brasil. 10 horas da noite, eu espero você lá no Frente a Frente. Aqui no Rede Verdade é hora de falar do imbróglio, da história, da confusão toda, ou da indefinição toda do PT aqui, de João Pessoa. O partido está com prévias marcadas para o dia 7 de abril, mas um ofício na semana passada da direção nacional mandando suspender o calendário eleitoral, pegou todo mundo de surpresa. Deixa eu cumprimentar então o nosso convidado de hoje aqui, presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo. Presidente, muito boa tarde, obrigado pela sua presença no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, vamos falar sobre o PT, mas antes quero lhe convidar para acompanhar junto comigo uma filiação no MDB. Foi hoje dia de filiação da ex-prefeita de Bahia, Sara Cabral, festa ali para recebê-la no MDB, do senador veneziano Vital do Rego, e aí com a confirmação dela ser candidata à prefeitura de Bahia nas eleições de 2024. Nossa equipe também esteve lá e acompanhou tudo. Na manhã desta segunda-feira, aqui na sede do PMDB, a pré-candidata prefeita da cidade de Bahia, Sara Cabral, se filiou ao PMDB. O presidente do partido, senador veneziano, falou da importância desta nova filiação. Para nós, um motivo de alegria, de honra, poder recepcionar uma figura proeminente da política de Bahia, tendo sido Sara Cabral prefeita dessa cidade do nosso coração e que agora se apresenta, tendo aceito o nosso convite, ingressando e já consumando a sua filiação ao MDB, pondo o seu nome como uma opção altamente competitiva para que as oposições vençam e, de fato, imagino que esse é o sentimento que retrata as ruas e o eleitorado de Bahia, que vençamos esse processo eleitoral de 2024. Bahia precisa. Os números mostram exatamente, com exatidão, os níveis de gigantesca rejeição à administração atual. E não é por acaso. Não é por acaso. Quando uma administração não responde minimamente com responsabilidade, com competência, com iniciativas, as pessoas têm como reação primeira indignar-se. E é exatamente isso que nós queremos com Sara, e ela é competente. Ela não é uma candidata importada, ela é de Bahia, vive o dia a dia de Bahia, vocês sabem disso. Então, conhecendo essa situação, apresentará o melhor projeto para a Bahia, sim. Sara Cabral fez questão de enaltecer grandes nomes do PMDB e que está, neste momento, como pré-candidata à prefeitura de Bahia por um chamamento popular. Para mim é um grande privilégio voltar a esse partido tão querido, tão amado, partido de homens que significaram politicamente muito na minha vida, como o senador Humberto Lucena, como o senador Ronaldo Cunha Lima, Antônio Mariz. Enfim, só gratidão. Muito obrigada, senador, pelo convite. A expectativa é de trabalho, de muito trabalho. A gente já tem um trabalho feito na cidade de Bahia. Passei 2 anos lá, do qual a gente trabalhou muito através das emendas do deputado, então, na época, Domiciano Cabral, e voltar a trabalhar pelo aquele povo tão querido, tão amado. Tá, e disputa em Bahia também ali agora começa pegando contornos aí mais quentes para o município de Bahia, que já tem inclusive outra mulher nessa disputa, indicada aí, apoiada pela prefeita Luciene, pelo governo João, que é a Tassiana, né? Mulher do deputado Felipe Leitão, lá em Bahia. Bom, mas o assunto é João Pessoa e PT para a gente começar. Jackson, o que é que pode se esperar do PT nesse movimento? Todo mundo fala, olha, não, o PT é um partido que respeita as suas instâncias municipais, estaduais, mas esse pedido para suspender o calendário eleitoral dá sinais de que o partido
não tem essa história de respeitar suas instâncias. Ou não? Não, respeita. Essa decisão é uma decisão que está baseada nas nossas regras. A gente já sabia que a direção nacional tem a palavra final sobre João Pessoa. E a gente quer, inclusive, que a direção nacional decida logo isso, que não deixe para a última hora, como aconteceu em 2020, que a decisão chegou no dia da convenção. Então, assim, a direção nacional pediu para suspender um pouco o calendário, levando em consideração a análise da conjuntura local. Isso foi resultado de uma reunião com o presidente Lula, com o GTE do PT Nacional, e decidiram suspender o calendário para ir conversando até uma reunião do Diretório Nacional, que é a instância máxima do PT, que vai acontecer dia 26, agora em Brasília. Então, após essa reunião, é que a gente vai ter aí uma definição mais clara sobre o calendário, manutenção ou não, ou mudança de tática eleitoral aqui no PT de João Pessoa. Agora, para a gente entender, duas teses, pelo menos, foram colocadas como justificativa para a direção nacional pedir um freio no movimento de João Pessoa. A primeira delas sustenta de que isso aconteceu porque Luciano Cartacho, um grupo aí, Luiz Couto, Ricardo Coutinho, Luciano Cartacho, juntos conseguiram barrar isso, acusando Cida de ser uma candidata laranja de Cícero Lucena. Isso é uma corrente. A outra corrente diz que, na verdade, o movimento de figuras como Aguinaldo Ribeiro, né, que são lideranças proeminentes do Centrão, agiram lá em cima para dizer: presidente Lula, calma aí, olha, tem uma possibilidade de aliança ali com o prefeito Cícero e retorno para o PT em 2026. Qual das duas correntes é a verdadeira para esse movimento ter acontecido? Ou as duas, na verdade, cada um lutando pelo seu espaço, é que foram responsáveis por esse freio? Nenhuma das duas. O resultado da reunião é que o presidente Lula queria entender melhor o cenário de João Pessoa, como também ele pediu para suspender em Curitiba, que tem uma decisão em Curitiba por candidatura própria, inclusive contra a vontade da presidenta nacional do PT, que defendeu corretamente, na minha opinião, uma aliança com o PSB em Curitiba, que é um partido importante, que apoia o presidente Lula, mas o PT local decidiu por candidatura própria. Então, tanto João Pessoa como Curitiba, né, justamente para que o presidente e a direção nacional pudessem compreender esse cenário, o cenário de João Pessoa é um cenário que tem o PCdoB e o PV apoiando a candidatura de Cícero Lucena, em vários partidos do campo da centro-esquerda apoiando a candidatura de Cícero Lucena. Então, a direção nacional, o presidente Lula pediu para entender melhor esse cenário, pediu para sustentar um pouco o calendário. Não houve nenhuma interferência externa em relação a isso e muito menos pressão interna de deputado federal, do ex-governador, para suspender esse calendário. O calendário foi suspenso por uma decisão madura do GTE Nacional, com o aval do presidente Lula, mas até o dia 26 a gente tem uma definição. Uma coisa é certa, mas Luiz. Qual é o principal embrolho? Assim, o presidente Lula olhou e fez: peraí, qual é o que está mais errado? É o fato da federação não estar indo com o PT, é isso? Não só a federação, mas todos os partidos aliados do presidente Lula aqui na Paraíba estão na candidatura de Cícero. Isso pesa. Tem uma vontade da direção municipal de João Pessoa, é majoritário aqui, amplíssimamente majoritária a candidatura própria. Pelo que eu converso nacionalmente, é vontade também de muita gente da direção nacional de ter uma candidatura própria em João Pessoa, mas também esse lado, essa tática eleitoral diferente, contou. O cenário de João Pessoa não é um cenário normal, não é um cenário comum. Então, eu venho alertando isso já desde o ano passado. Para entender melhor esse cenário, a direção nacional achou melhor suspender o calendário. Uma coisa é certa, Luiz. O PT hoje de João Pessoa, eu vou cravar aqui, só existem duas possibilidades na mesa. Uma é a candidatura da deputada Cida Ramos, é a única candidata que o PT tem hoje. Porque os outros dois candidatos que se apresentavam na disputa renunciaram à disputa, apresentaram nota pública saindo da disputa, não vão mais disputar a eleição esse ano. Então, ou é a candidatura de Cida ou é apoio a um candidato de um outro partido. E essas duas propostas são as duas cartas que estão na mesa da direção nacional para resolver, no máximo, até o final de março aqui, essa questão. Ou seja, qualquer reviravolta tem que acabar com esses dois finais aí possíveis. Não são para ser mais objetivo, não tem essa história de tudo isso está acontecendo para Luciano Cartacho ser alçado à condição de candidato do PT à prefeitura de João Pessoa. Não tem essa possibilidade porque ele renunciou, ele saiu da disputa, ele abriu mão da disputa, ele sabia que se continuasse na disputa interna, que é a regra que nós temos, é a prévia. Muita gente fala, a prévia é muito ruim. Não, a prévia é uma previsão estatutária e uma previsão do regimento de 2024 das eleições. Mas ele tem tempo de se inscrever ainda, se ele quisesse retornar. Olha, o calendário até hoje, as inscrições. As inscrições até meia-noite hoje. Até hoje. A direção nacional pediu para suspender, eu não acredito que ela abra novo prazo. Mas mesmo assim, se abrir, ele já disse que não vai disputar. Ele deixou claro na nota que não quer disputar com companheiros internamente no PT. Você acreditou nessa posição dele? Ou seja, Cartacho fez isso como uma renúncia, uma decisão muito definitiva, ou ele fez isso pensando que ainda dava tempo de mexer os pauzinhos
para poder mudar isso? Olha, Luiz, o PT é um partido muito sério, eu trabalho com fatos. Ele apresentou um documento público, né? A direção nacional com quem eu conversei depois da apresentação desse documento deixa claro que já não trabalha com a possibilidade de candidatura dele. Né? O deputado Henrique Fontana esteve aqui final de semana com a gente. Secretário agora? Sim, secretário-geral do PT, é um dos coordenadores do GTE, do Grupo de Trabalho Eleitoral, foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E nas conversas comigo ele deixou claro, olha, o que a gente precisa fazer é construir a unidade do PT em torno da candidatura de Cida, já que a outra candidatura desistiu. A gente quer que todo mundo esteja em torno desse projeto. Eu disse a ele que era uma preocupação também que eu tinha. Então, tanto ele como o senador Humberto, nas várias entrevistas que deu à imprensa, inclusive a Arapuã, na semana passada, deixou claro que hoje a candidatura posta é a candidatura da deputada Cida Ramos. Agora vamos lá, então você está cravando aqui, são 2 horas e 20 minutos, numa segunda-feira, você está dizendo que não tem mais espaço, cenário, para que Luciano Cartacho, independentemente se vai desfazer prévia, se não vai desfazer prévia, se vai ter Cida, se não vai ter Cida, de Luciano Cartacho voltar à tona nessa disputa pela Prefeitura de João Pessoa dentro do PT. Não sou eu que estou cravando, é ele. Ele apresentou uma nota pública. Mas ele pode voltar, né? Aí o problema é que as pessoas podem ir e voltar a todo momento na política. Eu estou trabalhando com o que foi apresentado à sociedade. Foi apresentado um documento dizendo, olha, eu estou abrindo mão, não serei mais candidato, porque eu não quero disputar as prévias do PT, ou seja, eu não quero cumprir a regra. Eu não aceito a regra que foi posta. É a mesma coisa de uma final de Copa do Mundo, terminar 0-0, e um dos times dizer, olha, eu não vou para a prorrogação, eu não aceito, eu quero ganhar, tendo sido 0-0. Então ele desistiu da disputa, e o PT hoje só trabalha com a possibilidade da única candidatura que está posta, que é a candidatura da deputada Cida Ramos. Bom, mas vamos lá, você nunca escondeu publicamente, em entrevistas aqui, inclusive, que mesmo você defendendo que se tiver candidatura própria, você vai estar lá apoiando, se a candidatura for de Cida, você vai estar lá apoiando, mas você sempre fez uma leitura política de que não é o caminho certo para o PT, na sua visão do CPF de Jackson Macedo. Agora se abriu uma janela para que essa sua tese seja mais ouvida. Você vai levar, você vai fortalecer essa tese no dia 26 de março, ou para a direção nacional, com base nesse freio que ele pediu? Eu tenho dito isso, não só aqui internamente, como publicamente, como aos dirigentes nacionais. Falei ao senador Humberto, à deputada Gleice, presidenta. Falei esse final de semana ao companheiro do GTE que esteve aqui, o deputado Henrique Fontana, e deixo claro minha posição. É uma posição muito clara, muito tranquila. Eu assino as coisas que eu defendo. Eu, particularmente, acredito que sair nesse momento para uma eleição municipal isolado é um erro estratégico do PT, visando as eleições de 26. O PT não ganha a eleição de 26 sozinho. Nem a esquerda vence a eleição de 26 sozinha. Nós temos que ampliar, trazer gente para o nosso campo que defende a democracia, que quer enfrentar o bolsonarismo em 26 e quer enfrentar o bolsonarismo agora. Então você tem um quadro em que o PT está só numa disputa e você tem aí 8, 9 partidos do campo da centro-esquerda em torno de uma candidatura que está dizendo que vai votar em Lula em 26 e o PT mesmo assim defender a manutenção da sua candidatura, eu acho no mínimo estranho. É um direito que eu tenho de achar. Agora, repito, sou o presidente do partido e não vou aqui tocar ou encaminhar uma política diferente do que a maioria do meu partido decidir. O que o meu partido decidir, como presidente, eu vou aceitar e vou acatar e vou até o final com essa tática. Agora, tenho tido também o direito e tenho conversado com muita gente de expor essa minha preocupação, que eu acho que é natural. Agora, se isso acontecer, se essa tese, algumas outras lideranças do PT podem ter essa mesma leitura, principalmente as ligadas ao Palácio do Planalto, porque dentro do governo você vê eleições diferentes de quem está fora de um governo, precisa de coalizão e de apoio. Se essa tese prosperar, como é que seria? Não teria nem as prévias do dia 7, a direção já sairia do dia 26, sinalizando para o encaminhamento, para suspender as prévias do dia 7, que foi aprovada pela Executiva Municipal, ou tem as prévias e tira depois? Como é isso? A direção nacional tem um poder sim de mudar a tática. Ela pode tranquilamente dizer assim, olha, em João Pessoa nós vamos apoiar determinada candidatura. Nem prévia teria? Nem prévia teria. Não mais ter prévia ou ter disputa interna. Lembra 2020. 2020 o PT estava 100% fechado com a candidatura do deputado Anísio Maia para a prefeitura. Eu, inclusive, apoiava a candidatura de Anísio. No dia da convenção, a direção nacional disse, olha, agora tem que apoiar a candidatura de Ricardo Coutinho do PSB. E nós fizemos isso. Tomamos a decisão aqui, construímos uma maioria e fomos para a campanha de Ricardo do PSB. Isso pode se repetir em 2024? Pode se repetir em 2024. Tranquilamente, a direção nacional tem poderes do ponto de vista legal, regimental,
para tomar essa decisão. E o presidente Túlio, da direção municipal de João Pessoa, tem dito que a decisão que vier da direção nacional será a decisão que a direção municipal vai tocar e vai encaminhar. Agora, você tem a consciência de que o PT, avançando numa aliança com Cícero, não terá vaga de vice, ou seja, o PT, que é a presidência da República, não terá vaga de vice nessa chapa de Cícero. Vocês estão tranquilos em relação a isso? É algo que dava para engolir? Você responde daqui a pouquinho, Jackson. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.